Um tiro no escuro pode apagar o passado ou incendiar o futuro. Nos próximos 10 minutos, você vai descobrir por que Ethan Bailey voltou dos mortos para ensinar a uma cidade inteira o verdadeiro preço da honra. Esta não é apenas mais uma história de vingança. É o relato de um homem que desafiou o código de conduta mais brutal da fronteira americana para proteger o que restava de sua alma. Se você busca entender como o Velho Oeste moldou o caráter dos homens sob pressão extrema, você está no lugar certo. Mas atenção, este conteúdo é para fins de entretenimento e preservação da cultura histórica do Faroeste. Não deve ser interpretado como apologia a qualquer ato de violência fora da ficção. O ano era 1882. O vento seco de Wyoming soprava contra as janelas de madeira de Oak Haven, uma cidade que o mapa parecia ter esquecido, mas que o pecado nunca abandonou. A maioria das pessoas ali vivia com a cabeça baixa. O medo tinha nome e sobrenome: Artie Sugg. Artie era o tipo de homem que não comprava terras, ele as tomava. Mas para Artie, a maior conquista não foi o ouro, foi ter enterrado Ethan Bailey 10 anos antes. Ou pelo menos era o que ele achava. Aqui está o que muitos esquecem sobre aqueles tempos de poeira e ferro. A sobrevivência não dependia apenas da velocidade do seu saque. No coração da fronteira, o que mantinha um homem vivo era o peso do seu nome. Se você perdesse sua honra, você já estava morto, mesmo que seu coração ainda estivesse batendo. Existe um velho ditado entre os rastreadores do deserto que diz que o isolamento quebra o corpo, mas a falta de propósito corrói o espírito. Ethan Bailey conhecia essa verdade amarga, e ele a usou para sobreviver ao que chamavam de massacre do Canyon Negro. Ethan não entrou em Oak Haven com um exército. Ele entrou sozinho, montado em um cavalo que parecia ter visto mais tempestades do que qualquer ser vivo deveria. Ele não usava uma estrela de xerife, mas seus olhos carregavam uma autoridade que nenhum distintivo de metal poderia conferir. Quando os cascos do seu cavalo bateram contra o chão batido da rua principal, o silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer tiro. Aqui é onde muitos cometem um erro de julgamento. Eles acham que o retorno de um renegado é sempre motivado por sangue. Mas Ethan não estava ali apenas para derramar sangue. Ele estava ali para restaurar um equilíbrio que havia sido quebrado. Ethan caminhou em direção ao salão local, o coração pulsante da corrupção de Artie. Cada passo era calculado. Cada olhar que recebia era uma mistura de reconhecimento e terror absoluto. Imagine o homem que você traiu, o homem que você deixou para morrer no fundo de um desfiladeiro, caminhando em sua direção sob a luz implacável do meio-dia. Artie Sugg estava sentado no fundo do salão, cercado por seus capangas, quando a porta se abriu. O impacto visual foi imediato. Ethan não disse uma palavra por quase 1 minuto. Ele apenas parou na entrada, permitindo que a luz do sol criasse uma silhueta que parecia um julgamento vindo do horizonte. Entenda este ponto fundamental. No Oeste, o silêncio era a ferramenta mais afiada de um homem experiente. Ethan Bailey sabia que, ao não falar, ele forçava Artie a enfrentar os próprios fantasmas. Foi nesse momento que o equilíbrio de poder em Oak Haven mudou para sempre. O renegado não era mais uma sombra. Ele era a prova viva de que a justiça tem uma memória longa e paciente. Se essa ideia de dignidade e o retorno do renegado fazem sentido para você, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda a nossa comunidade de entusiastas do Faroeste a crescer e me mostra que devemos continuar explorando essas lendas da fronteira. Agora, continue comigo, porque nos próximos momentos eu vou te mostrar o confronto direto no balcão do salão, que é o teste final que separa os homens de coragem dos covardes quando o destino exige uma escolha. Ethan caminhou até o balcão. Ele não olhou para os lados. Ele não tocou na coronha da arma.
Ele apenas pediu um uísque. O som da garrafa batendo no balcão ecoou como um veredito. Ark-Sugg se aproximou, o suor brilhando sob o chapéu caro. Ele tentou rir, mas o som saiu seco, como palha velha. Ark perguntou o que um morto queria em sua cidade. Ethan finalmente se virou. O olhar dele não era de ódio, era de algo muito mais profundo, uma indiferença absoluta. Dizem os velhos relatos de quem viveu os duelos reais que o vencedor raramente era o homem mais rápido. Era o homem que conseguia manter o pulso firme enquanto o outro entrava em colapso por dentro. A sabedoria das trilhas ensina que, sob estresse extremo, o homem comum perde o foco. Artie estava cego pela arrogância. Ethan estava focado no dever. É a mesma diferença entre um incêndio descontrolado e a chama precisa de uma forja. Ethan Bailey era o ferreiro, e Oakhaven era o metal que ele pretendia moldar. Artie sacou. Foi um movimento rápido, treinado por anos de impunidade. Mas antes que o cão da sua arma pudesse sequer ser armado, o som de metal contra couro preencheu o salão. Ethan não disparou no peito. Ele disparou na mão de Artie. A arma do vilão voou, e com ela a ilusão de poder que ele manteve por uma década. O silêncio voltou, mas agora ele tinha um novo dono. Ethan não terminou o serviço com mais violência. Ele fez algo que redefiniu o que significava ser um homem naquela fronteira. Ele jogou uma pequena bolsa de moedas no balcão e disse que aquele era o pagamento pela terra que Archie tinha roubado de sua família. Ele não queria o sangue de Archie. Ele queria tirar dele a única coisa que Archie valorizava, a sua importância. Pense no impacto disso. No Velho Oeste, tirar a vida de alguém era um ato comum e muitas vezes esquecido. Mas destruir a reputação de um tirano e deixá-lo vivo para ver o próprio império desmoronar era uma forma de justiça muito mais refinada e cruel. E também ele não retornou como um carrasco, ele retornou como um espelho, refletindo a covardia de todos que se calaram por tanto tempo. A partir daquele dia, Oakhaven não pertencia mais ao medo. A cidade percebeu que a opressão é apenas uma sombra que desaparece quando alguém decide enfrentar o passado de frente. Lembre-se sempre, este relato é uma obra de ficção baseada nos grandes temas da fronteira americana, destinada apenas ao entretenimento e à preservação da cultura do faroeste. A verdadeira honra, como Ethan demonstrou, não está na força bruta, mas na coragem de restaurar o que é certo. Ethan partiu ao amanhecer, deixando para trás uma cidade que finalmente conseguia respirar. Ele voltou para as sombras, mas a sua marca ficou gravada na história de Oakhaven. O renegado não apenas sobreviveu, ele se tornou a lenda que aquela terra precisava para encontrar sua própria dignidade. Eu agradeço sinceramente por você ter acompanhado este relato até o fim. Isso me mostra que você valoriza as histórias de redenção e o peso das escolhas difíceis. Se este conto trouxe um pouco do espírito do Oeste para o seu dia, o seu like é muito importante para nós. Se você ainda não faz parte da nossa caravana, inscreva-se agora. Nós trazemos esses mergulhos profundos no Velho Oeste toda segunda, quarta e sexta, e eu faço questão de ler o seu comentário. Me diga aí embaixo, você teria a frieza de Ethan Bailey ou teria resolvido tudo de outra forma?